Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre a UFVJM, com a gente o reitor, hoje ele que esteve aqui, né, como candidato, hoje agora como reitor, professor Heron, aqui no nosso programa, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, também no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa disponível na plataforma do YouTube. Professor, os desafios atuais da educação superior no Brasil, de que forma a UFVJM pode ser um agente de transformação desse contexto? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos associarmos às necessidades locais e contribuir para o desenvolvimento dela. E isso a gente vai fazer com que as regiões experimentem um desenvolvimento econômico nunca visto, se a gente conseguir dar esse grande passo. E a gente já deu esse passo procurando as prefeituras que estão no nosso entorno, procurando os agentes do Estado, fazendo forças convergirem para a gente pensar numa formação de qualidade no futuro. Nós temos ainda o desafio de aproximar a universidade um pouco mais das empresas, é algo que a gente pretende fazer, e é com cada vocação de cada campus e área territorial nossa. Tá? Relação com a comunidade política da região. Sim. O reitor, uma figura muito importante, é a porta de entrada para Brasília, aqui de toda a nossa região. Como é que é a relação aí com os prefeitos, com os vereadores, tem sido muito boa, né? Tem sido muito boa. Eu posso dizer assim que depois da eleição, eu já fui muito acolhido pela comunidade política e depois que o ministro e o presidente da República deram posse também, a bancada federal mineira foi muito receptiva ao acolhimento das demandas e as necessidades da universidade. A título de exemplo, a gente teve não só o acolhimento, como as nossas pautas sendo levadas, sobretudo orçamentário, como uma necessidade para o governo federal. E o nosso partido, nesse caso, é a UFVJM. Tá? Te ouvia no rádio, conversando com o Jones, falando sobre cursos, né? Parece que foi feito um apanhado, né? Um levantamento. Eu sou muito cauteloso com esses levantamentos, que muitas vezes é uma parcela muito pequena e são sempre aquelas mesmas pessoas que estão ali dando palpite. Ou dando palpite não, né? Manifestando sua opinião. Sim. E muitas vezes não é a realidade daquilo tudo. A participação popular, essa democracia participativa ainda está engatinhando ainda, estamos naquela representativa. Esse pequeno grupo, às vezes, representa de forma equivocada a opinião de muitos. Tem projeção de novos cursos? Temos projeção e dentro do documento oficial, que é esse plano de desenvolvimento institucional que a gente fez. Mas só que eu tenho uma informação boa, Marconi, para dar, é que nós temos casos que nós tivemos mais de 6 mil votos em consulta pública, coisa que a gente nunca teve. E desse tanto de voto, por exemplo, pedindo um curso de medicina para o Unaí, um curso de psicologia aqui para Diamantina, um curso de engenharia de gemas lá para Teófilo Otoni, foi algo que até o legislativo local, em alguns casos, se envolveu ativamente, para tentar mostrar que a universidade poderia contribuir. Agora, isso depende de uma pactuação com o MEC, depende da gente não gerar despesa nova muito robusta para a universidade, porque a gente está com orçamento, sim, um pouco restrito, e a gente vai colocar dentro do planejamento estratégico aquilo que for possível. O Ministério da Educação deu uma orientação para os reitores. Eu fui lá conversar com a secretária de Educação Superior para perguntar sobre a abertura de curso. Ela falou, tendo alta procura, pode contar com a gente. É uma baliza hoje que o governo tem adotado, tá? A não ser com uma justificativa social muito específica. Tá? A gente viu durante muitos anos obras paralisadas. Ainda tem obras paralisadas? Por quê? Bem, elas permanecem paralisadas, eu devo dizer, porque o recurso de investimento para tocar essas obras, ele ainda não surgiu. Nós temos hoje um PAC das universidades, que ele vai ser lançado. A orientação do governo federal também é que a gente utilize esse recurso nos próximos 3 anos para a construção de equipamentos que deem benefício direto à população estudantil e à população local. A gente tem que conseguir aliar essas coisas. Então, eu vou dar o exemplo do restaurante. Tínhamos um restaurante licitado pela gestão anterior, a empresa não compareceu nem a primeira colocada nem a segunda,
foi um recurso, por exemplo, que a gente não teve como executar. De alguma forma nós perdemos. Agora a gente está com planejamento de várias obras, a gente está pronto. Para qualquer recurso que entrar, a gente dá continuidade àquilo que a gente tem parado. A gente só precisa hoje do recurso. Tá? Como que é o envolvimento, né, da comunidade nos campos, né, espalhados aí pelos vales? Há um engajamento maior. Eu fico imaginando que a universidade está em Diamantina. Sim. Normalmente há um certo conforto, a zona de conforto da comunidade. Nós já temos a universidade. E às vezes em outros municípios, isso seria um sonho. Há um envolvimento maior dessas outras cidades? Tem, muito forte, e um pedido muito grande também para a abertura de novos campi da UFVJM, que é algo que a gente tem equilibrado politicamente, porque não depende da nossa universidade diretamente. Vou dar um exemplo. Se a gente hoje for abrir um campus em Araçuaí, está aqui no Vale, eu vejo assim como uma necessidade que a gente tem uma agenda que a gente precisa cumprir, mas a gente tem uma noção, a nossa equipe de gestão, que a gente só vai fazer isso com a sustentabilidade que a universidade merece e precisa. Sustentabilidade e previsibilidade. A gente nunca vai colocar um curso para rodar em condições precárias. Isso a gente não vai fazer mais. Um prédio inacabado para começar uma atividade, não, isso está fora de cogitação. Agora, uma obra sustentável, um curso com as vagas destinadas, aí a nossa universidade, se for possível, eu vou pautar isso no nosso Conselho Superior para a gente pensar. Tá? A gente acompanha o papel das universidades pelo mundo afora, né? Universidades sim, com grande expressão mundial. Sim. E aquelas universidades também no Brasil com grande expressão nacional. Qual que é o tamanho da UFVJM, que é uma universidade nova, né? Ela hoje é uma universidade, em termos de cenário, ela tem uma relevância muito mais regional do que nacional. Só que a nossa perspectiva é alterar isso em pouquíssimo tempo. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um investimento muito grande na internacionalização recente, nós vamos dar um passo mais robusto, pensando em pesquisa científica mesmo. Aumentamos a captação de dinheiro de pesquisa. O edital de internacionalização, nós conseguimos captar R$2 milhões. Editais recentes de pesquisa agora, 4 milhões. Algo que a gente não estava vendo assim há algum tempo. E esse ano a gente vai prospectar mesmo, Marconi, para aumentar não só, a gente não quer criar indicadores, a gente quer pesquisador tendo condição de trabalhar, servidor com qualidade de vida e aluno bem formado. A gente fazendo isso aqui, a questão da gente melhorar a nossa projeção é só de tempo. Tá? A gente tem visto alguns saltos pelo mundo afora, em termos de tecnologia, de IA, de robótica, em todos os aspectos. E sempre de startups, que muitas delas surgiram a partir das universidades, talvez a maioria delas. Como é que é a formação do aluno com essa cabeça de gestão de startups aqui dentro da universidade? Ele está muito isolado ainda. Alguns institutos fazem isso de uma maneira mais direta. Hoje nós temos o CITEC, que é um lugar que a gente está esperando só o concurso para fazer um investimento maior, para criar uma cultura de inovação, que a gente está falando na prática disso. A gente precisa aumentar o número de patentes que a gente deposita, o número de inovação, mas como eu disse, são resultados que a gente não colhe de maneira rápida. Tudo que eu fizer agora, quem vai colher é o próximo gestor. Ou talvez o outro ainda, ou talvez o outro, são coisas muito demoradas. Um laboratório multicêntrico, utilizado por muitas pessoas, tem coisas em pesquisa que demoram anos. Eu tenho um sonho assim que a gente passe a produzir até vacina aqui. Mas se eu não investir no lugar certo aqui, não tiver o recurso, o meio, criar a cultura necessária, essas coisas não saem. A universidade é um eterno trabalho de longo prazo. Ela é um lugar de falar de futuro, o tempo inteiro. Há incentivo fiscal, porque eu não vejo muito investimento da iniciativa privada nos projetos de pesquisa aqui no Brasil, diferente dos países desenvolvidos. Falta incentivo fiscal para isso? Não só incentivo fiscal, a gente tem uma questão de cultura. As empresas, por exemplo, elas têm projetos muito específicos e muitos que são robustos. Mas quando a gente fala em compartilhar uma bolsa, por exemplo, vamos supor que uma empresa dê uma bolsa de doutorado para formar melhor uma mão de obra para ela. A universidade ganha em pesquisa para entregar para o país
a empresa ganha porque tem alguém muito mais qualificado que teria. Esse tipo de associação e cultura a gente tem que investir mais. Ela ainda é incipiente e insuficiente, tá? Mas é algo que a gente pretende lançar pelo menos as bases desse tipo de relação. Professor, o papo está super agradável, mas a gente está estourando o nosso tempo. Foi um prazer recebê-lo. Mais uma vez, parabéns, né, pela eleição, né, e desejo toda sorte e sucesso na sua gestão à frente da UFVJM. Muito obrigado por atender o nosso convite. Sei que sua agenda é realmente muito apertada, mas a gente agradece realmente e as portas estão sempre abertas para aquilo que a gente puder fazer essa integração da nossa sociedade junto com a universidade. Marconi, eu que agradeço a generosidade e quero dizer que o que vocês precisarem da universidade, no dia que quiser fazer um programa seu ao vivo lá no campus, para a gente convidar uns pesquisadores aqui também, vai ser algo muito importante para a população conhecer a gente melhor. Eu que agradeço a acolhida. Professor Heron, reitor da UFVJM, agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.